Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você não me conhece, está entrando pela primeira vez, fica comigo até o fim, que eu tenho uma mensagem, uma palavra para a nossa edificação. E o nome da mensagem é esta: a sabedoria de Salomão era inferior à sabedoria do apóstolo Paulo. Esse é o título da mensagem. Se você ainda é do sistema, ainda não ouviu uma mensagem da graça, você vai ficar um pouco surpreso, porque o que você nunca ouviu dentro daquele local onde você frequenta, você ouve a graça, porque a graça não dizia nada. Tudo que é para nós, porque nem tudo. Essa Bíblia não é de uma forma literal. Você olhar e achar que tudo que está aqui é para nós. Não. Para nós resta algumas cartas que servem para nós do apóstolo Paulo, mas as demais são profecias que já cumpriram, foram salmo, parábola, que é apenas uma ilustração, são ditado, que são provérbios, nada mais do que isso. Então vamos lá. A sabedoria de Salomão. Você pode estar me perguntando. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Cícero. Um abraço para o meu xará. Um abração para você, meu irmão xará. Um abraço para você, meu irmão Rogério. Então, meu irmão da graça, meu irmão Levi, o meu irmão que está aí no Pernambuco, no Ceará. Então, meus irmãos, vai um abraço para todos vocês. São muitos os nomes pela qual eu não consigo me lembrar de todos, mas o meu abraço a todos vocês. Você que tem me ajudado a divulgar este programa, você que está sempre dizendo: vamos ajudar este programa a crescer. Você sabe que é com você que eu estou falando. Vamos crescer esse canal. E o meu canal, graças ao bom Deus, está crescendo. Eu estou muito feliz, estou muito contente por tudo isso. Irmão Macir, aquele abração para você. Não esqueço, um só momento, desses meus irmãos de todo o Brasil. Não é só do norte, de outras regiões. E o tema da mensagem é essa que você já ouviu, que a sabedoria de Salomão é inferior à sabedoria de Paulo. Mas, irmão Nilson, Salomão, a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que houve na face da terra. Que antes de Salomão e depois de Salomão não haveria. Nunca houve antes e nem haveria depois. Mas isso é um dizer de alguns que puxaram para o lado de Salomão. Como vocês sabem que em toda a região existe os puxa. Na política, no esporte, na vida artística, em todos os lugares, na imprensa, todos os lugares, existe os puxa. E eles acrescentaram, porque isso foi acrescentado. Porque no tempo de Salomão, ele se tornou um homem rico. Deus deu a ele a riqueza? Não, ele tirou do próprio povo. Eu sou realista.
Ah, foi Deus que deu. Não, Deus deu não. Ele tirava do próprio povo, porque ele subia o imposto. Era caríssimo. O tributo que ele arrancava daquele povo. Depois eu quero comentar sobre isso. E a sabedoria? Qual foi a sabedoria de Salomão? Para governar o povo. Não é nada mais do que isso. A sabedoria dele era a sabedoria natural. Porque José, filho de Jacó, José do Egito, ele se tornou governador do Egito. Agora eu pergunto, qual o conhecimento que ele tinha? Ele era algum político? Ele tinha conhecimento de lidar com o povo? Não, ele não sabia nem cuidar de ovelha, porque ele era paparicado pelo seu pai. Vivia ali dentro da casa do seu pai. Até a sua túnica era diferente das demais. E o que Deus fez? Deus tirou ele da casa de seu pai e colocou ele como governador do Egito. Aí você diz, mas irmão Deus, exatamente. E ele se tornou um grande governador no Egito, que não tinha nada a ver com a nação onde ele vivia. Porque a nação, o povo aonde ele vivia, era um grupo pequeno, de 70 pessoas. E Deus sabia que a qualquer momento eles podiam ser invadidos por outras tribos. E naquele tempo era assim. Eles invadiam aquelas tribos pequenas, aqueles vilarejos, aquelas cidades pequenas, saqueava tudo, matava tudo, levava tudo embora. Então, para que isso não acontecesse, Deus levou Jacó e toda a família, e parece que um total de 70 ou 72 pessoas, para o Egito. E deu a melhor terra no Egito para eles, porque eles eram pastores de ovelha, os irmãos de José. E José como governador, num país forte, um país seguro, um país como os Estados Unidos, um país que todos temiam o Egito naquele tempo. Isso procedeu de quem? De Deus. Agora, olhamos para Salomão. Quem foi Salomão? Salomão teve alguma instrução? Não. Seu pai instruiu Salomão? Não. Mas Salomão estava olhando, vendo a forma pela qual seu pai conduzia aquele povo. Mas se você for olhar, Salomão não tinha direito nem mesmo de viver. Ele não era para existir, porque Salomão foi fruto de um adultério, de um pecado, porque naquele tempo todos que adulterasse era morto pela lei, porque a lei era essa: se pegasse o homem e a mulher, os dois era exterminado. Mas Davi foi diferente. Por intermédio do profeta Natã, Deus disse: você não morrerás, mas a espada não sairás da sua casa, e o seu filho não viverá. Porque esse filho era filho fruto do pecado de Betseba com Davi. Mas veio Salomão em segundo lugar, e Deus amou. Era para acontecer a mesma coisa. Não, continua sendo fruto do pecado. Mas não, Deus amou Salomão. Aí você pergunta, mas não está certo. Mas como? Nós olhamos lá a passagem de Rebeca. Rebeca tinha dentro do ventre dois, Jacó e Esaú. Então, por certo, a benção seria para Esaú, que nasceu primeiro, e depois não Jacó, mas Deus desprezou Esaú, repudiou Esaú e abençoou e prosperou a vida de Jacó. Mas isso está errado. Isso é errado para mim, para você, que somos seres humanos. Mas para Deus tudo está certo. Deus anda na contramão do homem. O homem está na mão certa. Deus vem na contramão. E Deus está certo. Tudo que Deus faz, ainda que nós ignoramos,
nós muitas vezes ficamos revoltados com a maneira pela qual Deus procedeu dessa forma. Onde já se viu? Agora essa mãe, esse pai, morreu acidentado, esse tem 5, 6 filhos, tudo criança. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus quis. Porque tudo é dele, tudo procede dele. Ele quem forma tudo. Ele constrói e ele destrói, porque ele é o Senhor. Bem, voltando então para Salomão. Quando Davi já estava, já nos seus últimos dias de vida, Deus disse que quem sentaria no trono de Davi seria Salomão. E Salomão ocupou o trono como rei de Israel. E numa noite Deus veio a Salomão, em sonho. Então Deus não apareceu como apareceu a Moisés, apareceu a Elias, apareceu a Abraão, outros mais. Mas ele veio em sonho e disse a Salomão: pede o que tu queres, que eu te darei. E Salomão disse: eu quero sabedoria. Para quê? Para governar o teu povo. Foi a sabedoria que Salomão pediu. E Deus se agradou disso e disse: tu não me pedisse riqueza, não me pedisse outra coisa, mas me pedisse sabedoria para governar o meu povo. Então aí está. Então Deus deu sabedoria para Salomão. Salomão tinha uma grande sabedoria para conduzir aquele povo. Não houve guerra no tempo de Salomão. Os reis, que eram inimigos de Israel, fizeram amizade no tempo do reinado de Salomão. Salomão era presenteado com navios, traziam vestes, ouros, prata, muitas coisas preciosas vinham para Salomão, madeira, a construção do templo. Já estava tudo pronto e o povo ajudou, construir, doou e ali. E Salomão foi crescendo, tanto na riqueza material e tanto também na sabedoria, mas sabedoria natural. Ele escreveu 3 livros, Provérbio, Cantário e Eclesiástico. E ele escreveu algum, que eu não me lembro bem, mas tem algum salmo que foi escrito por Salomão. Mas agora, você me pergunta, mas Nilson, a Bíblia diz que nunca haveria homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Nós olhamos hoje, nós estamos vendo aí homens com grande sabedoria, homens com grandes riquezas. Perto desse, que eu não me lembro bem o nome dele, mas foi o que ajudou a campanha do presidente o Trump, lá nos Estados Unidos, ele investiu 700 milhões de dólares na campanha dele. Agora eu pergunto, este homem é um dos homens, parece ser o homem mais rico do mundo. A riqueza dele hoje, baseada em real, passa de 1,4 trilhão de reais, a riqueza dele. Não existe no mundo um homem tão rico como aquele. E o que Salomão era perto de um homem desse? O templo que construiu Salomão, perto do templo que está lá em São Paulo, no Brás, construído pela Igreja Universal do Reino de Deus, é como fosse um banheirinho, um banheiro, uma pequena sala, um pequeno banheirinho dentro daquele templo. O templo que Salomão construiu é um templo pequeno. Você olha a medida do templo, muito pequenininho, mas aqui está lá no Brás, é centenas de vezes maior do que aquele. Então, nós olhamos o que diz quem escreveu exagerando, que nunca haveria antes,
Tudo bem, pode ser que antes, porque Jó foi o homem mais rico do Oriente, mas Salomão teve uma grande riqueza. Essa riqueza que Salomão teve foi dada por Deus? Sim, Deus permitiu essa riqueza, mas ele explorava o povo nos tributos para sustentar os seus luxos. E ele era muito presenteado. Então, por que eu estou trazendo esta palavra, esta mensagem? Porque talvez você nunca ouviu alguém dizer. Porque há muito tempo atrás, mais ou menos por volta dos anos 90, eu ouvi dizer que fizeram um levantamento entre os 10 homens mais sábios do mundo. E concluíram 10 homens, os 10 homens mais sábios. Depois fizeram uma outra pesquisa para saber 3 homens mais sábios do mundo. Então foi dito Jesus de Nazaré, Salomão e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou em terceiro como o homem mais sábio do mundo. Mas eu pergunto hoje, se você olha para Saulo, para Paulo e olha para Salomão. Salomão escreveu 3 livros. O apóstolo Paulo escreveu praticamente 16 livros, 16 cartas. Ele escreveu ali Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Efésios, já são 5. Escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Colossenses, já são 9. Tito, já são 10. Escreveu 1º e 2º Timóteo, já é 12. Escreveu ali Filemão, 13. Escreveu Hebreus, 14. E escreveu uma grande parte ali de, como é que chama? Filemão, já são 15. E a maior parte do livro de Atos conta a história de Paulo. Ele foi chamado ali no capítulo 9, e do capítulo 9 em diante você começa a ver a história. Os apóstolos, nós podemos acompanhar os apóstolos até no capítulo 15 de Atos. Nós vemos aquele encontro, aquela reunião que estiveram em Jerusalém com os anciões para discutir a respeito da circuncisão, das leis, do guardar o sábado. Depois dali para frente, você não vê mais falar de Pedro, de Tiago, de nenhum mais. Ali começa Paulo, dali para frente. Então, Paulo escreveu mais ou menos, quase que a metade de Atos foi por Paulo, conta a história de Paulo. E sabemos que Paulo tinha uma sabedoria. Um dos maiores professores, que foi Gamaliel, foi professor de Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava ainda dentro da seita dos fariseus, ele aprendeu com esse grande, sábio, mestre Gamaliel. Mas ao chamar de Cristo, porque Salomão foi dito, Deus disse a Davi, coloca Salomão no seu lugar, ele sentará no seu trono. Mas Saulo teve um encontro no caminho de Damasco com o próprio Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. E a partir daquele momento, ele foi conduzido para Damasco. Lá ele passou 3 dias nos mesmos rituais, jejuou 3 dias, ficou orando, e ele ficou ali, foi batizado, teve que fazer todos aqueles votos, aquelas coisas, e dali o Espírito Santo veio sobre ele. Ele foi revestido pelo Espírito Santo. Mas dali ainda não tinha vindo a sabedoria do alto. Porque eu quero que você entenda que a sabedoria que Salomão tinha era para governar um povo, uma nação. Era uma sabedoria natural, mas a sabedoria de Paulo era uma sabedoria espiritual. Ela veio do próprio Cristo ressuscitado.
não era mais uma sabedoria, não era sabedoria. É como a revelação de José, que revelou o sonho do rei. Também ali de Daniel. Era de Deus, procedia de Deus. Então a sabedoria de Paulo vinha de Deus. A ponto dele dizer, ele começou a se encher tanto da sabedoria espiritual, que a sabedoria natural atrapalhava ele. E ele chegou a dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 8, tudo que eu aprendi, eu comparo tudo isso como esterco. E vocês sabem o que é esterco. Porque não recebi, ele disse no capítulo 1 de Gálatas, versículo 12, eu não aprendi e nem recebi de homem algum, eu recebi do alto. Recebi diretamente do céu a sabedoria que foi dada a ele. Outra coisa, o evangelho verdadeiro não foi dado a Pedro, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos. O evangelho verdadeiro estava escondido, estava oculto. E foi dado a quem? Foi dado ao apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 16, versículo 25. Esse evangelho da graça já estava oculto antes que o mundo fosse formado. E não foi dado a nenhum desses apóstolos. Os apóstolos seguiram as mesmas pisadas do Jesus de Nazaré, circuncidando, batizando, dando ali a Páscoa e tal, o dízimo, frequentando o templo. Mas o apóstolo Paulo foi completamente diferente. Deus o chamou até o terceiro céu, segundo Coríntios capítulo 12. E lá no céu, ele diz, não sei se eu estava no espírito ou fora no espírito, no corpo. Ele diz que não sabe. Não é como essas pessoas hoje. Ah, irmão, eu fui no céu. Ah, no céu eu vi isso. Ah, no céu eu vi aquilo outro. Ele disse, eu não sei de que forma, mas eu fui até o terceiro céu. Eu vi e ouvi coisas que não tem como dizer. Ele não disse nada do que ele viu e ouviu lá no céu. Hoje as pessoas vão lá, diz que vão. E volta, irmão, eu vou chamar uma irmã aqui para dar um testemunho que ela teve no céu. Lá ela encontrou com o anjo Gabriel, levou ela em tal lugar, ela viu fulano, viu ciclano, depois levou ela no inferno, ela viu muitos crentes desviados. Uma mentiraiada danada dentro dessa seita protestante, que eu estou por aqui com essas mentiraiadas desse povo. Então você olha para esse livro, não existe. Onde existe revelação dentro desse livro? Onde Pedro, Tiago, João chegavam no lugar revelando as pessoas? Deus usava eles de uma forma completamente diferente. Então, olhando para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus, porque ele foi chamado e escolhido antes dele existir. Está no capítulo 1, versículo 15 de Gálatas. Antes dele nascer, Deus já tinha escolhido e separado, pela qual ele estava registrado no livro de Isaías a respeito dele, que ele seria o pregador do gentil. Agora nós olhamos outro fato importante, é que Paulo chegou a ter tanta comunhão com Cristo ressuscitado, que chegou a ponto de dizer, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz, então o próprio Cristo passou a viver dentro dele. O corpo era dele, os braços, pernas, tudo era dele. Mas o que governava a mente dele era Cristo. Então não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Agora você vê que Paulo, em todo o seu trajeto, em todo o seu tempo que ele viveu na presença de Deus, em nenhum momento ele desagradou a Deus. Deus aparece no capítulo 18, versículo 10, ele diz, coragem, Paulo, coragem, porque tenho muita gente aqui nessa cidade.
Outra vez, Deus, por intermédio de um anjo, quando ele estava no navio, lá no capítulo 27 de Atos, Deus envia um anjo para consolar Paulo. Nós olhamos para o capítulo 26, quando Paulo faz um discurso de defesa ali na sala real do rei Agripa, rei Festo e Berenice. Quando ele faz um discurso à sua defesa, porque ele estava preso ali, o rei mandou que ele parasse e falou assim: por pouco tu não me fizeste cristão igual a ti. Porque as palavras que procediam da boca de Paulo eram palavras puras, eram palavras com grande poder, que entrava rasgando no coração daqueles que ouvia, porque Deus era com ele. Em nenhum momento você vê alguma coisa que Paulo fez que desagradou a Deus. Agora vamos olhar para Salomão. Salomão, o que ele fez? Encheu o palácio de mulher. 700 princesas e 300 concubinas. Ele mantinha aquelas mulheres com aquele luxo, explorando o povo com os tributos para manter aquele luxo. E depois ele acabou se contaminando com o Deus daquelas mulheres, pela qual Deus desagradou profundamente da maneira que Salomão procedeu. E nós olhamos Paulo, que Paulo disse no capítulo 7 de Coríntios, né? Nem mulher devemos tocar. Ele chegou a dizer isso. Eu fui separado, escolhido, recebi esse dom de Deus, para nem mulher tocar. Gostaria que todos os homens fossem igual eu. Então Paulo nunca se contaminou com mulher. E Salomão teve 1000 mulheres, enquanto Deus não deu esse direito a ninguém, a não ser uma. Salomão teve 1000. Onde está isso, irmão Nilson? Lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, você vai encontrar. Então, a sabedoria que estava em Paulo, superior, muito mais superior à sabedoria de Salomão, porque a sabedoria de Salomão era uma sabedoria para governar, sabedoria terrestre. Deus deu. Inspiração deu, mas Paulo tinha a sabedoria do alto, que o próprio Cristo vivia dentro dele. A vida e a morte para ele tinham o mesmo sentido. Viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, fique com esta palavra. Não tenha dúvida, porque eu estou falando com base neste livro. Fique com esta palavra e a graça de Deus permanece sobre a nossa vida. Graça e paz para todos vocês. Goodbye.